Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem por aí. Nós vamos continuar falando sobre a Prova Nacional Docente, que será o nosso foco até o dia 26 de outubro. Então, vai ter muito material para estudar, muitas questões comentadas. Fique por aqui. Segundo o edital de 16 de junho de 2025, a PND será realizada com os critérios definidos para o ENAD, que são estabelecidos no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAIS. Então, não vai estar vinculada às regras dos concursos ou processos seletivos estabelecidos pelos entes federativos. Então, é uma coisa completamente desvinculada. Além disso, o instrumento avaliativo da Prova Nacional Docente vai ser o mesmo da avaliação teórica do ENAD das licenciaturas de 2025. Ou seja, a PND vai ser semelhante ao ENAD, tanto na formulação da prova quanto na avaliação. Sabemos que vai ser uma longa prova, com duração total de 5 horas e 30 minutos, compostas por uma parte de formação geral docente, que é comum a todos os cursos, né, a todas as áreas, e um componente específico que é próprio de cada área de avaliação das licenciaturas. O que nos interessa aqui é artes visuais, então é nisso que a gente vai focar. A parte de formação geral docente vai falar sobre conteúdos transversais pedagógicos, que é comum, né, a todas as áreas que serão avaliadas. Vão ter 30 questões de múltipla escolha, envolvendo situações problema, e uma questão discursiva que vai avaliar alguns aspectos, né, como clareza, coesão, coerência, estratégias argumentativas, vocabulário, gramática, tudo isso aplicados, né, à norma padrão da nossa língua portuguesa. E a parte específica de cada área, né, de avaliação terá 50 questões de múltipla escolha, envolvendo situações problema e estudos de caso de cada área. Como eu falei no outro vídeo, no site do INEP estão disponíveis as provas e gabaritos do ENAD, desde 2004 até 2024, além de um padrão de respostas para as questões discursivas. Mas vamos ver isso aqui com calma mais à frente nesse vídeo. Em artes visuais, a prova de 2024 não está disponível, assim como de 2023 e 2022. A mais recente, portanto, é de 2021, além de 2017, 2014 e 2011. Ou seja, teremos 4 provas para analisar nos próximos vídeos. Hoje vamos ver a prova de 2021 de forma mais genérica, que é a mais recente. Eu vou deixar aqui também nesse vídeo o link do INEP com todas as provas desde 2004 de todas as áreas. Aí você clica lá nas de artes visuais que você vai ver a prova, o gabarito e padrão de resposta, certo? Inclusive, como eu falei antes, no gabarito eles disponibilizam um padrão de respostas para as questões discursivas. E isso é bem interessante, porque conforme a gente for analisando, a gente vai entendendo o que é que o INEP vai avaliar na resposta, né, do candidato. Qual a resposta que contemplaria o que a questão está pedindo ali. Mas vamos ver isso na prática aqui hoje. Bom, a prova do ENAD de 2021 tem uma organização distinta do que vai ser da PND esse ano. Para começar, sabemos que a PND tem questões de múltipla escolha, né, sendo 30 questões de formação geral docente e 50 da parte específica de artes visuais e uma questão discursiva. Aqui nessa prova do ENAD de 2021, as questões são organizadas de maneira diferente. Dá uma olhada aqui. Formação geral, a gente tem 2 questões discursivas e 8 objetivas. No componente específico, a gente tem 3 questões discursivas e 27 questões objetivas, né? E por fim, a gente tem um questionário de percepção da prova. Inclusive, na PND, conforme está em edital, terá 2 questionários, né? Além das questões, né, em si, objetivas e discursiva, a gente tem um questionário contextual, que é para coletar informações que permitam caracterizar o perfil, né, do participante e o contexto, né, dos seus processos formativos. E temos um questionário de percepção de prova,
né, que é simples, só tem o objetivo de coletar informações para que o INEP consiga aferir a percepção dos participantes em relação à prova, auxiliando também, né, na compreensão dos resultados. Então, são coisas simples, como o candidato achou a prova, se fácil, se difícil, quanto tempo levou para fazer a prova, são questões desse nível. Mas vamos lá. Na questão discursiva, há dois textos. O texto 1, de forma bem resumida, fala sobre cultura e arte. O texto 2 fala sobre a Constituição Federal, da parte dos direitos e deveres individuais e coletivos. E a questão pede para discorrer a respeito da relação entre arte, cultura e censura, à luz da ideia de liberdade artística garantida pela Constituição Federal. E a questão pede também que apresente no texto duas ações educativas que podem contribuir para minimizar essas tensões e garantir a liberdade artística prevista pela lei. Lembrando que esses dois textos são só para a primeira questão discursiva do ENAD de 2021. Então, qual seria a resposta esperada para essa questão, o padrão de resposta que o INEP espera? Vamos ver pelo próprio gabarito divulgado pelo INEP. Padrão de resposta. O respondente deve, a partir dos argumentos presentes no texto 1, refletir sobre as tensões existentes entre a arte e a cultura no Brasil contemporâneo e sobre a liberdade artística, explicitando no artigo 5º da Constituição Federal, texto 2, de modo a perceber a ilegitimidade dos movimentos de censura que têm eclodido em determinados segmentos da sociedade brasileira. Lembrando, né, que essa prova é de 2021 e fala dos acontecimentos daquela época, né, entre 2018 até 2020 e 2021. O respondente deve ainda apresentar duas ações educativas para a superação das tensões citadas, como encontros de artistas e público em escolas e outros espaços públicos, projetos de visitação a espaços culturais, como museus e galerias, voltados para a formação de público-plateia, debates em espaços públicos a respeito da liberdade artística, etc. Bom, perceba que a questão espera que o professor ou professora reflita sobre a arte e a cultura e destas tensões de liberdade de expressão ocorridas aí nesse período, né, entre 2018 e 2021. Além disso, propõe também pensar em duas propostas educativas para superar essas tensões, algo que poderia ser replicado na prática, né, de fato. Então, além de ter um olhar crítico sobre toda essa situação para escrever, o professor ou a professora precisa ter um olhar também em ações educativas, né, na prática, que solucionem esses problemas. É nesse nível aí que as questões discursivas da PND vão ser. Então, já vá pensando aí no nosso contexto atual. O que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, né, que se relaciona diretamente, né, com arte e educação, com cultura, com ações práticas, né, educativas, artísticas, para solucionar essas demandas, que possivelmente vão cair nessa prova. Na segunda questão discursiva, o texto 1 mostra alguns itens justificando quando uma cidade é considerada inteligente. O texto 2 é uma continuação do primeiro e a questão pede, através de duas alternativas, A e B, como essas cidades podem contribuir para o desenvolvimento sustentável e também, na alternativa B, apresentar uma proposta de intervenção urbana que pode gerar um impacto social e contribuir para a melhoria da vida em comunidade. Vamos ver então o gabarito sugerido pelo INEP? Na alternativa A, o respondente deve mencionar que as cidades inteligentes podem diminuir o impacto ambiental dos aglomerados urbanos, pois, ao utilizarem a tecnologia como um fator indispensável para modernizar e oferecer melhor infraestrutura e serviços, colaboram, por exemplo, com a redução do consumo de energia e na emissão de CO2. Na alternativa B, o respondente deve elaborar uma proposta de intervenção
que gere impacto social e que contribua para a melhoria da vida em comunidade. Então, exemplos de intervenção incluem proposição de aplicativos para compartilhamento de transporte, né, caronas, oferecimento de pequenos serviços como babá, pet sitter, acompanhamento de idosos, acompanhamento psicológico, doação de produtos, alimentos, etc. Bom, já vimos as primeiras questões discursivas, vamos ver agora as questões objetivas desse bloco de formação geral. Mais uma vez, eu não vou me aprofundar nessas questões, até porque hoje o objetivo desse vídeo é mostrar para você como é a prova do ENAD, que os padrões que a gente viu para a PND serão semelhantes, tanto na formulação das questões quanto na avaliação. Nos próximos vídeos, vamos ver as questões específicas uma a uma, com comentários. A gente tem 4 provas para poder analisar. Bom, da questão 1 à questão 8, existem textos, gráficos, ilustrações, como vamos ver aqui nessas imagens. A questão 1 traz um enunciado e as alternativas. Já a questão 2 tem 2 textos, né? Esse é o primeiro e esse daqui é o segundo, com as asserções para depois as alternativas. Outra questão tem um texto e uma charge, e é dessa forma que as questões do ENAD são. Portanto, é o que podemos esperar da PND, já que os critérios das matrizes de referência e avaliação serão os mesmos do ENAD, e isso está claro no edital. Bom, vamos ver agora as questões discursivas da parte específica. São 3. A primeira traz 2 imagens do Franz Krasberg com as suas obras. Em seguida, um texto que fala, né, do artista e da sua obra. Em seguida, pede que discorra sobre o potencial da obra de arte no ensino das artes visuais para o debate de diferentes questões socioambientais e culturais, abordando a obra de Franz Krasberg e as imagens apresentadas, e pede para explicitar que aspectos o professor de artes visuais, em uma perspectiva interdisciplinar, pode explorar em uma discussão sobre meio ambiente. Bom, o padrão de resposta sugerido pelo INEP. Como discorrer, né, sobre o potencial da obra de arte no ensino das artes visuais para debater essas diferentes questões socioambientais e culturais, né, abordando essa obra do Franz Krasberg, que é excelente para abordar esse assunto, né? Quem conhece o Franz sabe como a obra dele é voltada para todos esses aspectos, né? A resposta deve abordar alguns aspectos teóricos importantes para a temática da questão, com aprofundamento crítico, como, por exemplo, discutir a obra do artista, falar da importância da arte para a expressão das questões socioambientais, mencionar a importância da arte para as questões culturais, fazer compreender o potencial da obra de arte para o olhar sensível e crítico. Esses são aspectos que a resposta deve ter. Já na letra B, que pede para explicitar que aspectos o professor de artes visuais, em uma perspectiva interdisciplinar, pode explorar uma discussão sobre meio ambiente, a resposta deve estar mais relacionada com a questão do campo da educação e das práticas de ensino de artes visuais. Então, deve abordar um exemplo adequado de prática de ensino de artes visuais que explore esses aspectos, né, globais e locais ou locais, né, do meio ambiente, que tenha uma perspectiva interdisciplinar, né, que envolva outras disciplinas e que recorra a materiais ou recursos visuais. Já outra questão discursiva específica mostra uma imagem da obra de Grada Quilomba e, em seguida, mostra um texto. A questão pede, em 3 alternativas, A, B e C, discorrer sobre a relação entre arte contemporânea e ações empreendidas por artistas, grupos e comunidades em defesa de temas identitários, definindo pautas identitárias e apresentando um exemplo. Letra B, explicar o que significa silenciamento histórico e apagamento de saberes.
E letra C, identificar o papel da memória na formação de identidades individuais e sociais. Inclusive, esse é um tema que está presente já há algum tempo em provas de diferentes bancas. Você que está acostumada a fazer provas, percebe isso, né? As questões étnico-raciais, as relações étnico-raciais, identidade, racismo, pautas LGBTQIAPN+, meio ambiente. Então, é muito importante você se informar sobre esses assuntos para ter um embasamento para as questões discursivas, né? Para elaborar o seu pensamento crítico. Bom, e o padrão de resposta para essa questão é, na letra A, tentar relacionar arte contemporânea e os temas identitários, como, por exemplo, apontando que o campo da criação artística pode ser palco para a mobilização da sociedade em torno da defesa desses direitos, né, e de sensibilização pela igualdade. Deve também citar um exemplo dessa articulação, né, como os festivais, as mostras, exposições, ações. Por exemplo, a Queer Museu e a 31ª Bienal de São Paulo, que teve como tema como coisas que não existem, né, onde essas reticências podem ser substituídas por diversos nomes, como usar coisas que não existem, como reconhecer coisas que não existem, como procurar coisas que não existem, e por aí vai, né? E dessa forma consegue tratar de assuntos como identidade, sexualidade, transcendência. Na letra B, a resposta deve explicar o que significa esse silenciamento histórico. Por exemplo, que se trata de uma ação de apagamento de saberes, né? Apagamento de fatos, de personagens, de lutas de determinados povos e suas culturas, né? De modo a tratar como universal uma realidade estabelecida por um tipo de discurso e de conhecimento. E na letra C, a resposta pode, por exemplo, mencionar a memória como elemento fundamental para o não silenciamento histórico. A memória, o resgate da história dos diferentes grupos sociais é um fator essencial na formação das identidades. A resposta deve considerar a importância de trazer à tona esses discursos que não são hegemônicos e que reflitam, né, sobre formas diferentes de existir, de se representar, incorporando e aceitando a diversidade e a complexidade presente na sociedade. Então, é de total importância e necessidade estar a par de todas essas pautas, né? De buscar informações em fontes confiáveis, em pessoas que tenham esse lugar de fala, né? E desenvolver esse raciocínio crítico para responder às questões semelhantes na PND. Tenho certeza, né, que é um tema que é muito provável de ter uma questão discursiva. E por fim, na terceira e última questão dessa prova, há um texto falando sobre artistas que também atuam como pesquisadores e professores. E a questão pede para, a partir das informações apresentadas, elaborar uma proposta de ensino e aprendizagem que aborde o pensar e o fazer do artista, pesquisador, professor de artes visuais. São temas que, para mim, particularmente, são muito interessantes, dá para falar muito sobre isso, trazer vários exemplos. Nos próximos vídeos, vamos trabalhar esses assuntos para que você tenha, né, mais entendimento em relação a isso. Mas vamos lá, e como é que tem que ser essa resposta? Deve ter a descrição de uma proposta que se caracterize como de ensino e de aprendizagem. Além disso, deve ser uma proposta de ação com características do campo da educação, da cultura visual e que envolva um olhar investigativo. É a figura, né, do professor, artista, pesquisador, tudo ali ao mesmo tempo. Do ponto de vista da educação artística, a proposta deve ter como característica pelo menos uma dessas sugestões: promover a produção, apreciação e crítica de artes dos participantes, promover e desenvolver a cognição e a imaginação dos participantes,
promover a consciência social e o sentimento de justiça dos participantes, oferecer oportunidades aos participantes de ver, experimentar e representar o ordinário cotidiano, prática que envolvam processos autoetnográficos por parte dos participantes. Bom, e do ponto de vista de a proposta ter que envolver o pensar e o fazer do artista, pesquisador, professor, ela precisa estar diretamente relacionada com o papel investigativo do artista professor e, portanto, atender a pelo menos um desses princípios. Favorecer a circulação e a publicação da pesquisa em arte, buscar o entendimento da arte na construção do conhecimento acadêmico e envolver processos autoetnográficos, tomando como referência o professor, artista, pesquisador. Usar a autoetnografia é muito importante nesse processo do professor, artista, pesquisador. A autoetnografia é um método de pesquisa qualitativa que utiliza a experiência pessoal do pesquisador como fonte de dados para analisar questões sociais mais amplas. É um tipo de escrita autobiográfica que busca compreender aspectos da cultura e da sociedade através da reflexão das próprias experiências. E no caso do professor, pesquisador, artista, vai utilizar as referências teóricas e práticas em arte, né? Tanto no ensino quanto na aprendizagem, né? Do processo, do produto final. Vamos refletir mais, né, sobre isso depois, né, nos próximos vídeos. Inclusive, é o que se quer desse professor, né, de arte contemporâneo, ele ser um professor, investigador e artista ao mesmo tempo e na sua prática artística. Então, nos próximos vídeos, como eu já falei, eu vou trazer questões objetivas, comentadas, como sempre faço aqui, mas também essas questões discursivas, para analisarmos individualmente o que cada uma delas pedem, falar mais profundamente sobre esses temas que são tão importantes e têm grandes chances de cair na sua prova. Continuando aqui na prova do ENAD, as próximas questões são objetivas específicas, tem enunciado com imagens, com textos, afirmações para análise, asserções, tem vários tipos de questões. E vamos analisar essas questões em outros vídeos brevemente. E por fim, temos o questionário de percepção de prova, como você está vendo, né? Para que o INEP conheça a sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova. Então, a gente vê aí perguntas como o grau de dificuldade, né, da parte de formação geral, da parte específica, da extensão da prova, quanto tempo você levou para fazer a prova, se você teve alguma dificuldade, né, entre outras. E por hoje é isso. Nos próximos vídeos vamos ver essas provas do ENAD com as questões comentadas e os conteúdos também da PND de forma mais aprofundada, as questões discursivas também com esses temas que a gente precisa falar, né? Precisa desenvolver esse raciocínio e tentar propor, né, essas soluções para essas demandas, né? E que isso é pura prática no dia a dia do professor, né? Quem está em sala de aula sabe bem, né, do que eu estou falando. Se você gostou desse vídeo, curta para que mais pessoas também tenham acesso a ele. Compartilhe com alguém que você sabe que iria se beneficiar dele e siga ou se inscreva para não perder nada do que for postado aqui. Vamos nos ver em breve. Fica bem por aí, continue estudando e até mais.